E aí, vimos conteúdo pra caramba nesse primeiro módulo do curso, não é verdade? Mais importante agora é ver como é que isso cai em prova, como é que o Detran cobra esse conteúdo todo que a gente viu nas provas teóricas, nas provas de legislação. Então é isso que a gente vai começar a ver a partir de agora. Eu vou comentar com você 30 questões, que é mais ou menos o padrão de prova dos Detrans do Brasil inteiro. 30 questões somente dentro desse conteúdo que a gente viu até agora. Preste muita atenção nos comentários, nas dicas, nos macetes e nas armadilhas que eu vou mostrar em cada uma dessas questões. Tudo isso, se for anotado e você memorizar, pode te valer muito na hora da sua prova, hein? Vem comigo. A primeira questão que aparece aqui na tela para nós diz o seguinte: marque a alternativa incorreta. É muito importante a gente grifar, se a prova foi escrita, faça isso que eu estou fazendo aqui, ó. Se ela foi impressa, no papel. Pediu a incorreta, pediu a falsa, pediu a errada, arranje um jeito de destacar aquilo ali, porque senão, na hora que você começar a ler as alternativas, você acaba esquecendo que a questão estava pedindo a incorreta e marca uma correta. Vai perder um ponto de bobeira. Por causa dessa questão aqui, que é menorzinha, não é uma questão tão ampla, até que não corre tanto esse risco não. Mas quando a questão é maior, a gente depende de prestar muita atenção nas alternativas e de interpretar ali, a gente acaba esquecendo. Então, se possível, tem como dar um destaque, arranje um jeito aí de não deixar a sua mente cair nessa pegadinha, que é a questão pedindo a incorreta. São pré-requisitos ao candidato à habilitação. Pré-requisitos. Pré é aquilo que vem antes. Requisitos são exigências. Exigências. A pessoa é esse candidato aqui, ó, que quer tirar a habilitação, antes de mais nada, ele precisa preencher esses pré-requisitos, essas pré-exigências, que são. Aí, se vocês lembram lá no curso, a gente viu quais são. São 4, pré-requisitos. Logo, acho que lá na primeiro minuto de aula do curso aqui. Vou trazer aqui na tela para vocês. Ser penalmente imputável, saber ler e escrever, possuir identidade ou documento de identificação e a 4, possuir CPF. Esses são os 4 pré-requisitos previstos pela legislação de trânsito para o candidato à habilitação. Vamos ler agora as alternativas? Letra A, ser maior de 18 anos. 18 anos. Precisa ter 18 anos para tirar carteira? Precisa. Mas esse é um pré-requisito previsto em lei? Não. Professor, mas como assim? Eu expliquei isso lá no início do curso, se você não prestou atenção, vou reforçar aqui agora. Não basta ser maior de 18 anos. Tem que ter 18 anos que mais? Boas faculdades mentais. Tem que bater bem da cabeça. Imagine a pessoa que não tem boa faculdade mental, tem 18 anos, mas não tem boa faculdade mental. Ele pode tirar carteira? Não pode. Porque se ele não tem essas duas coisas, que é o 18 anos mais boa faculdade mental, ele não preenche esse primeiro requisito, que é ser penalmente imputável. Penalmente imputável é aquela pessoa a quem a gente pode imputar, atribuir responsabilidade penal, crime. Então é isso. Somente ser maior de 18 anos não resolve. Tem que ser penalmente imputável. Então estou procurando a incorreta. A incorreta é a letra A. Ser maior de 18 anos não é requisito para se habilitar. O requisito é ser penalmente imputável. Lembrando que penalmente imputável soma os 18 mais boas faculdades mentais. Aí sim teria alcançado. Então o Detran colocou aqui como forma de pegadinha, essa é uma das mais velhas que existem. Meus alunos não caem mais nessa e com certeza você também não vai cair. Agora o resto tudo tem, ó, saber ler e escrever, ok. Possuir documento de identificação, ok. Possuir CPF, ok. Só a primeira mesmo que o Detran quis colocar uma pegadinha aqui, você não vai cair. Resposta da questão número 1, alternativa A. Essa é a incorreta dentre os pré-requisitos aqui. Questão número 2. Sobre o processo de habilitação, marque a alternativa falsa. Opa, na questão anterior pediu a incorreta. Nessa aqui agora pediu a falsa. Tô ligado, hein, Detran? Não vem com pegadinha para cima de mim, não. O candidato
poderá requerer quer dizer solicitar simultaneamente. Simultaneamente quer dizer ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. As categorias A e B? Pode? O que você acha? Quem está começando a tirar a carteira, ele pode começar pela categoria A, só A. Ele pode começar pela categoria B, só B. Ele pode simultaneamente, ao mesmo tempo, pedir as duas, A e B. Ele pode começar o processo ali para as duas? Sim ou não? Sim. Essa aqui é verdadeira. Lembre-se que a questão está pedindo a falsa. Vamos ler a alternativa B. O processo de habilitação tem validade de 1 ano. Sim. Lá na legislação fala que são 12 meses. 12 meses em 1 ano. É a mesma coisa, não é? Essa também é verdadeira. Com a ACC, o que é a ACC, hein, gente? Autorização para conduzir ciclomotor. Ciclomotor são as cinquentinhas. Com a ACC, o condutor pode conduzir motoneta? Motoneta não é cinquentinha. Motoneta é quase que uma motocicleta. Se equipara bem a motocicleta. A diferença é que a motoneta, o condutor fica na posição sentada. O que é posição sentada? É quando os joelhinhos se encontram, né? Se ele não consegue encontrar os joelhinhos, se tem o tanque ali no lugar dos joelhos, aí é moto. Tem as mesmas características, só que aí passa a ser moto. Porque na moto o condutor fica na posição montada, enquanto na motoneta ele fica na posição sentada. Tanto a moto quanto a motoneta não podem ser conduzidas por condutor habilitado na ACC. A ACC é só para cinquentinha mesmo. Então pode? Não pode. Essa aqui é falsa. Já vou meter um F de falsa aqui. O candidato poderá requerer a ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotor, e a categoria B simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo? Pode. Do mesmo jeito que ele pode requerer categoria A e categoria B simultaneamente, ele também pode requerer ACC e categoria B simultaneamente. Isso aqui é verdade. A questão está pedindo é a falsa, não é, gente? Cadê a falsa? Achei aqui, ó, letra C. Vamos ver a resposta? Confirmou aí. O sistema jogou para a gente na tela que a letra C é a falsa. Bora então para a questão número 3. Qual das alternativas corresponde a um documento dispensado do porte mediante consulta de regularidade? Olha, portar é carregar. Carregar. Que documentos que o condutor precisa carregar, hein? Ele precisa carregar a CNH, que é a habilitação dele, e o licenciamento do veículo, que é o CRLV. Também pode ser chamado em prova de CLA. Professor, como é que eu vou saber qual que é o certo? Não importa como é que está. Você só vai prestar atenção, deixa eu mudar a cor da minha caneta, deixa eu ver se eu consigo. Você só vai prestar atenção na letra L. Tem letra L? Esse L é de licenciamento. Então não importa se o Detran vai falar CRLV, se ele vai falar CLA. Tem letra L, é de licenciamento. É esse o documento que você precisa portar. Agora imagine que tivesse lá CRV. Tem letra L aqui, gente? Não. Então não precisa portar. O documento que você precisa portar é o que tem o L. E também a CNH, né? Óbvio que se você ainda não tem a CNH, o documento vai ser a PPD. Ó, PPD, permissão para dirigir. Em alguns casos até a ACC. Enfim, tem que ser a habilitação. Esses são os documentos de porte obrigatório. Só que a questão aqui está dizendo o seguinte: quando é que pode dispensar de portar esses documentos mediante consulta de regularidade? A Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, ela pode ser dispensada do porte mediante consulta de regularidade, quer dizer, o policial verificou lá no sistema, viu que você é habilitado, que essa habilitação está regular, está toda certinha, por isso que ela consultou a regularidade. Vendo que está regular, ele vai dispensar do porte e não vai te multar. É isso que nós vimos durante a aula, não foi? Eu falei, ó, documento de habilitação e licenciamento do veículo são documentos de porte obrigatório, tem que carregar. Não portar esses documentos é infração de trânsito leve. Porém,
o policial só vai te autuar, só vai lavrar ali o auto de infração depois de consultar a regularidade. Se ele consultou, viu que está regular, ele não vai lavrar auto de infração, você não vai receber multa nenhuma. Isso vale tanto para a habilitação quanto para o licenciamento. Então a CNH é uma habilitação, ok. A PPD também é uma habilitação, ok. Olha aqui, CLA, Certificado de Licenciamento. Olha o Lzinho aqui, ó. CLA é o documento do veículo. Ok. A resposta aqui é todas as alternativas acima. Essa é a resposta. Lembrando que em 80% das vezes que na letra D tiver escrito todas, a resposta será essa. Isso é um macete, é um dos macetes que eu ensino. Vou repetir aqui para você. Vamos supor que você não saiba nada disso aqui. Você bateu o olho na questão, não entendeu nada. Não entendi nada. Mas aí na hora que você viu lá na letra D, estava escrito assim, todas alguma coisa. Todas estão certas, todas estão erradas, todas é isso, todas é aquilo. Se tivesse todas lá na letra D, meu amigo, anota aí. É 80% de chance dessa letra ser a resposta. Dessa alternativa ser a resposta. Professor, eu apliquei lá e errei. O macetinho não deu certo, não. Claro, ele não é 100%, eu falei que é 80%. Né? Isso é para quando você não sabe a questão, ao invés de você chutar aleatoriamente, dando um tiro no escuro, você usa o macete. O macete vai te ajudar em 80%. É muito, né? 80%? 80% é de cada 10, 8 vezes ele vai te ajudar. Então vale. Né? E nesse caso não foi diferente. A resposta é a letra D. Vamos ver, ó, o sistema já confirmou aqui para nós. Questão número 4. Marque a alternativa incorreta. Será necessária a expedição de novo certificado de registro. Perceba, certificado de registro do veículo. É o CRV. Tem letra L nesse documento aqui? Não. Se não tem letra L, não é licenciamento. Não é documento de porte obrigatório. Apesar, gente, da gente ter aprendido que antigamente, quando eu falo antigamente, há alguns anos, então uns 2, 3 anos já que isso mudou, os documentos vinham tudo separadinho, CRV, CRLV e o DPVAT, são aquelas 3 vias. Hoje virou tudo um só. Então, na prática, quando a gente vai emitir o documento, sai tudo num só, que chama-se CRLVE, que é o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Eletrônico. Vem tudo num só. Só que no Código de Trânsito Brasileiro, na legislação de trânsito, ainda existe distinção entre esses tipos de documento. Vejam bem, na prática, quando você imprime é um documento só. Mas no código ele separa, ó, registro é uma coisa, licenciamento é outra, DPVAT é outra. E é isso que o Detran costuma explorar em questão, e às vezes por falta de habilidade ali do aluno em entender, captar essa diferença entre a prática e o que está na legislação, ele acaba se confundindo. Então preste atenção. O licenciamento, que é aquele que tem a letra L, todo ano é emitido um novo documento daquele. Aqui está falando quando é que será expedido o licenciamento que tem a letra L, não é esse aqui não. Todo ano tem que emitir um novo. Agora esse bacaninha aqui, ó, só em 4 situações que vai precisar de expedir um novo. Quando mudar de dono, o veículo mudou de proprietário, vocês devem lembrar disso. Lá na aula eu mostrei, até destaquei em cores diferentes ali esses 4. O carro mudou de dono, era meu, eu vendi para outra pessoa. Mudou o dono, tem que mexer no documento, tem que expedir um novo CRV. Ou então não mudou de dono, mas o dono mudou de município. Se houver uma mudança de endereço dentro do mesmo município, não precisa expedir novo CRV. É só quando o condutor ou o proprietário muda de cidade. Terceiro caso, quando você mudar uma característica do veículo, cor, tipo de combustível, a suspensão do veículo, mexeu ali, né, na originalidade dele. São características, então tem que mexer no documento, no CRV. E por fim, quando você alterar a categoria do veículo. Categoria é a finalidade para a qual o veículo é utilizado. Ele é particular, ele é de aprendizagem, ele é de aluguel. Qual é a categoria dele? Então, nessas 4 situações, tem que expedir um novo CRV. Não confunda com CRLV. O que tem a letra L é outra coisa. Esse aqui é o licenciamento, é o que emite-se anualmente. Falei, recontrafalei.
CRV é uma coisa, CRLV é outra coisa. Tem o L, é de anual. Todo ano tem que emitir. Esse é de porte obrigatório. Não tem o L, aí cai nesse, que é o que a questão está pedindo. Voltemos então para o nosso raciocínio. Anualmente, desde que o veículo esteja em dia com os tributos e multas. Documento que emite anualmente é o CRLV. Acabei de falar aqui, ó. E a questão não está querendo saber do CRLV, a questão está querendo saber do CRV, sem L, sem L. Então essa aqui está incorreta, ela é falsa. Perceba que a questão está pedindo a incorreta. Provavelmente vai ser essa a resposta. Quando for transferida a propriedade do veículo, o que é propriedade? Mudou de dono, era de um dono, passou para outro. Nesse caso, tem que emitir um novo CRV? Sim, expliquei agora há pouco para vocês. Quando for alterada qualquer característica do veículo, cor, tipo de combustível, precisa emitir um novo CRV? Sim, expliquei agora há pouco para vocês. Essa é verdade. Quando mudar a categoria do veículo, se ele é particular, se ele é de aprendizagem, se ele é de aluguel, se ele é oficial, se ele é de missão diplomática, se ele é de coleção, mudou a categoria, tem que mexer no CRV? Sim, isso é verdade. A única falsa é a letra A, que está dizendo aqui que anualmente eu tenho que emitir um novo CRV. Mentira. O documento que tem que emitir anualmente é o CRLV. É a letra A confirmada aí para você. Questão número 5. O candidato que for encontrado treinando desacompanhado do instrutor credenciado. O que é desacompanhado, hein? Estava sozinho. Não estava na companhia do instrutor credenciado. Instrutor da autoescola para te treinar. O que vai acontecer com a licença de aprendizagem desse candidato? Ele terá sua licença de aprendizagem cassada por 6 meses? Recolhida por 6 meses, apreendida por 6 meses ou suspensa por 6 meses. Eu me lembro direitinho, quando eu estava explicando isso para vocês aqui nas aulas, eu falei, gente, vai perguntar isso em prova. Os alunos normalmente guardam com facilidade que quando o candidato está treinando em desacordo com a legislação, seja num carro que não é da autoescola, seja desacompanhado do instrutor, qualquer coisa que seja em desconformidade com a legislação, ele vai sofrer ali uma punição na LADV. E eu falei, vocês vão guardar com facilidade que essa punição é por 6 meses. Está aqui, ó, 6 meses. Isso aqui vocês guardam com facilidade, ó, 6 meses. Mas o Detran vai fazer uma pegadinha com vocês. Eles vão colocar lá assim, caçada por 6 meses, recolhida por 6 meses, apreendida por 6 meses, e aí que surge a dúvida. Aí o aluno que não se preparou, o aluno que não treinou adequadamente, ele fala assim, poxa, estava tudo igual lá, tudo parecida, todas serviam como resposta. Caçada, recolhida, apreendida e suspensa são 4 coisas totalmente diferentes. Só que na aula eu ensinei um macete. Se você anotou o macete, você já sabe a resposta. Qual que é o macete? Os 6 meses não começam com a letra S? Os 6 meses não começam com a letra S? Então a punição que vai ser aplicada também começa com a letra S, que é o suspensa por 6 meses. Letra D a resposta. Ó, se você anotou, você morreu de rir, mandou um joinha aqui pro professor. Professor, você é fera mesmo, hein? Só falou com... Aí, desse jeitinho, copiada lá no banco de questões do Detran. Vamos ver a resposta? Tá aí, confirmada a letra D. Se for encontrado ao candidato, quem está tirando carteira, se ele for encontrado treinando, aqui fala desacompanhado do instrutor, mas pode ser qualquer coisa que seja em desconformidade com a norma. A licença de aprendizagem dele será 6 meses, suspensa. Bora para a próxima. Questão número 6. A Carteira Nacional de Habilitação, vejam bem, CNH, nós estamos falando aqui de CNH, atribui a quem possuí-la a licença para dirigir, porque a habilitação ela te dá isso, ela te dá uma licença. A gente costuma dizer que é o direito, ela te dá o direito de dirigir, só que na verdade a habilitação ela não te dá direito, ela te dá uma licença. Isso aqui não é um direito adquirido, não vou entrar nesse mérito não, tá? Por isso que aqui o Detran usou esse termo licença, porque ele te licencia, te autoriza a dirigir, e aí a gente vai analisar as alternativas para ver qual que cabe. Qualquer tipo de veículo, apenas no estado onde foi emitida. Essa alternativa ela tem 2 palavras
que eu corro delas mais do que tudo. Essas duas palavras são esse qualquer e esse apenas. Qual o problema dessas duas palavras? O qualquer é uma palavra muito ampla. Quando eu falo qualquer, dá a impressão de que vale para tudo. E isso não é bom. Isso é exagero. Toda vez que acontece um exagero numa fala, numa escrita, a gente tem que suspeitar. Poxa, qualquer? Será que não tem nenhuma situação que não possa? E o apenas faz o oposto. O apenas ele é muito restrito. Ele restringe apenas aquilo ali. Aí você pensa assim, também é um exagero. Será que não tem nenhuma outra maneira que não possa ser feita? É só dessa? Apenas desse jeito? Então, quando aparecem essas palavras muito amplas, que é o qualquer, ou então muito restritivas, que é o apenas, somente, nunca é muito restritivo. Não dá. Nem termo muito amplo, nem termo muito restritivo. Quando isso acontece, eu costumo chamar isso de casca de banana. Existem vários desses termos restritivos que eu chamo de casca de banana. Quando essas cascas de bananas aparecem numa alternativa, é 90% de chance dessa alternativa ser errada. Anotou isso? 90% de chance. Nesse caso aqui, como tem duas palavras que eu considero casca de banana, é quase que 100% de que essa está errada. Vamos ler ela agora? Nem li ainda a alternativa, hein? Estou só ensinando um macete, agora que eu vou ler a alternativa. Qualquer tipo de veículo. Quer dizer que eu tenho CNH, eu posso dirigir qualquer tipo de veículo? Está errado. Eu só posso dirigir o veículo na categoria da minha CNH. Viu como é que muito amplo é exagerado? Apenas no estado onde ela foi emitida. Então quer dizer que eu tirei minha carteira em São Paulo, eu só posso dirigir dentro do estado de São Paulo? Não. Por isso que ela é uma carteira nacional de habilitação. Está errado. Aqui foi muito restritivo. Restringiu só o estado onde eu tirei a carteira. Não é por aí. Quando a gente chega na alternativa B, a gente de cara já bate numa casca de banana. Quando eu vejo isso aqui, eu já meto lá um 90%, que é para eu lembrar que essa letra B tem 90% de chance de estar errada também. Qualquer tipo de veículo automotor, somente em vias urbanas. Aí entrou somente. Da mesma forma que o apenas é uma palavra restritiva, o somente também é. Também tem casca de banana. Então, nessa letra B, nós temos mais duas cascas de banana. Está errada, com certeza. Vamos para a alternativa C. Veículos automotores, beleza? Para os quais você está habilitado. Claro, se eu estou habilitado para moto, eu tenho que pilotar moto. Se eu estou habilitado para carro, eu tenho que pilotar carro. Ou dirigir carro, né? Se eu estou habilitado para caminhão, eu tenho que dirigir caminhão. Apenas na localidade onde foi emitida. Aí, estava tudo lindo até aqui. Só que aí o Detran chapou uma casca de banana. Eita, aí lascou tudo. Letra C errada. Só pode ser a letra D a resposta. Vamos ver? Então quer dizer que eu posso dirigir veículos automotores? Ok. Para os quais eu estou habilitado? Ok. Em todo o território nacional? Claro, por isso que ela chama-se Carteira Nacional de Habilitação. N de nacional. Letra D. Vamos ver o que o sistema nos traz. Certa resposta. Tá gostando dos macetes? Anota essa bagaça que esse trem vai te ajudar na hora da prova depois, hein? Bora para frente. Questão número 7. Marque a alternativa correta. Bom, agora está pedindo a correta, aí é mais tranquilo, né? É atribuição. Atribuição é função do Sistema Nacional de Trânsito. É o que a gente chama de SNT. Lembrando que SNT é o conjunto de todos os órgãos de trânsito. Falou que é órgão de trânsito, seja ele da União, do Estado ou do município, ele compõe o Sistema Nacional de Trânsito. Aí quer saber quais são as funções, as atribuições desses órgãos. Normatizar o trânsito brasileiro. Sim, os órgãos normativos, que são CONTRAN, CETRAN, CONTRANDIF, criam normas, eles compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Só que olha aqui o que o Detran fez. Olha, tacou uma casca de banana aqui, ó, 90% de chance dessa alternativa A ser errada. E nesse caso está errada. Porque os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, sim, eles têm a função de normatizar, criar normas. Mas não é somente isso não, tem mais coisa. Apenas julgar os recursos de multas. Sim, eles vão julgar os recursos de multas. Inclusive o órgão que faz isso é a Jari. Só que presta atenção aqui, ó. Olha o que o Detran fez. Tacou uma casca de banana logo no início. 90% de chance dessa alternativa estar errada. Porque eles vão julgar os recursos, mas é só isso? Apenas isso?
Não, está errado. Vamos para a letra C. Sempre atender às solicitações dos cidadãos, motoristas. Olha, que os órgãos de trânsito têm que atender sim às solicitações dos cidadãos. Ele deve atender? Sim, deve. Mas não é sempre que isso vai ser possível, não. O sempre é uma palavra muito ampla. Sempre. E quando tem essas palavras amplas, a gente conhece como casca de banana, 90% de chance dessa alternativa ser falsa. E nesse caso ela está falsa. Por último, registrar veículos. Sim, os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito têm essa função de registrar veículos e também condutores habilitados. Inclusive, o registro de veículos é feito pelo Registro Nacional de Veículos Automotores, Renavan. E os condutores habilitados? Registro Nacional de Condutores Habilitados, RENACH. Lindo, é isso aqui mesmo. Letra D, vamos ver o que o sistema traz para nós. Certa resposta, letra D. Assinale a alternativa que corresponde ao órgão normativo de trânsito do Distrito Federal. Bom, nós temos vários órgãos no Sistema Nacional de Trânsito, né? O Sistema Nacional de Trânsito, Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de todos os órgãos. Lá nós temos órgãos normativos, executivos, fiscalizadores, julgadores, tem vários. Aqui ele está querendo saber do normativo. Os órgãos normativos são os conselhos. Conselhos. Anotem isso. Toda vez que falar de órgão normativo, você vai lembrar, são os conselhos. Conselhos começam com CO. Anote isso aí, isso já vai te ajudar demais. Aquela sopa de letrinha, aquele monte de órgão, aquele mistura tudo, isso aqui já é uma mega dica. Órgão normativo, que cria norma, são os conselhos. Sempre os conselhos. Quem cria norma são os conselhos. Lembra disso? Normativo relaciona com conselho. E conselho começa com, né? CO, de conselho. Só que aqui ele está querendo saber qual que é o conselho do Distrito Federal. Ó. Distrito Federal. Então vamos lá. Ó. Eu já sei que os órgãos normativos começam com. E o Distrito Federal é o DI e o FE, né, que é o Distrito Federal. Qual é, nas alternativas aqui, o conselho que mais se aproxima disso aqui? Ó, Conselho do Distrito Federal. Acha aqui para mim, nas alternativas. Vamos analisar aqui. Qual delas, hein? CONTRAN, CETRAN, CONTRANDIF ou CERETRAN? Olha aqui, ó, DIF. DI de distrito. Peraí, distrito. E o FE de federal. Ô, gente, não tem nem como errar isso em prova, né? Só o finalzinho aqui já entregou. DIF, Distrito Federal. Ó o CON de conselho aqui começando, ó. Resposta C. Deixa eu ver. Aí, bateu. Coisa linda, né? Questão número 9. Para que o condutor possa conduzir veículo com carga perigosa, é necessário, dentre outros, que ele seja habilitado, pelo menos na categoria. Olha, o cara que vai dirigir um veículo com carga perigosa, ele precisa daquele curso, que é o de transporte de produtos perigosos. Ele precisa ter 21 anos de idade. Esse curso é aquele curso de 50 horas aulas, né? 50 horas aulas. Ele precisa ter 21 anos de idade. Curso, 21 anos de idade, precisa da habilitação, que é o que a questão está pedindo, né? Pelo menos em qual categoria, a gente já vai ver. Ele não pode ter mais de uma infração gravíssima, não pode estar com a habilitação suspensa nem cassada. E aí, qual é a categoria mínima que a pessoa precisa para poder fazer o transporte de produtos perigosos? Qual é a categoria mínima? Vamos ver quem lembra. Categoria B, essa aqui. Eu sei que tem gente que já esqueceu, eu expliquei isso lá na aula, talvez esteja vendo só aqui. Ele vai pensar assim, poxa, professor, estou pensando aqui um caminhão, uma carreta transportando carga perigosa. Como é que a pessoa com categoria B vai poder dirigir esse caminhão, essa carreta? Realmente não pode. Caminhão é categoria C, carreta é categoria E. Não é? Mas uma caminhonete pode ser dirigida com a categoria B. E uma caminhonete pode transportar produtos perigosos. Então lembre-se disso. Ah, professor, ótimo, compreendido. Só que aí tem as motocicletas também. Eu vejo aqui na minha cidade o pessoal entregando botijão de gás, que é produto perigoso. Na motocicleta, sim. Só que o transporte de produto perigoso, o gás no caso, na motocicleta, ele não entra dentro do transporte de produtos perigosos, esse TPP aqui não. Ele entra na atividade motofrete. É outro curso, é outra exigência totalmente diferente. Transporte de produtos perigosos a partir de caminhonete, ok. Então existe categoria B, é a resposta que está aqui. O sistema confirmou aqui para nós.
Questão número 10. Marque a incorreta. A mudança da categoria C para a categoria E, vejam bem, eu tenho C, quero a E. Exige o quê, hein? Vamos ver? Está pedindo a incorreta, hein, gente? Não esquece, não. Ser habilitado pelo menos 2 anos na categoria C. Cara, eu lembro quando eu expliquei aquele esquema lá para vocês, eu falei assim, ó, A, vamos botar cada categoria aqui, ó, B, C, D e E. Eu expliquei o esqueminha e falei assim, ó, de A para B e de B para A é livre, não precisa esperar tempo nenhum. E de B para D são 2 anos. Isso é o que você precisa decorar. Qualquer outra mudança aqui vai ser 1 ano. 1 ano. Pronto. Decorou de A para B é livre e de B para D são 2 anos. O resto é tudo 1 ano. O que a gente está mudando aqui? A gente está mudando de C para E. C para E. Cadê o C para E? C para E é aqui, ó. Qual que é o prazo? 1 ano. Eu falei que o resto tudo é 1 ano. As únicas que são diferentes é a livre e a 2 anos, que é de B para D. O resto é tudo 1 ano. Como é que aqui o Detran está falando que de C para E tem que ser 2 anos? Está errado, seu Detran. É apenas 1 ano, seu Detran. Está errado. 1 ano na categoria C eu já posso mudar para E. Essa aqui está errada. Falsa. Eu estou procurando a falsa. Provavelmente vai ser essa a resposta. Vamos continuar lendo? 21 anos de idade. Sim, para tirar carteira D ou carteira E, tem que ter 21 anos de idade. Então, essa é verdadeira. Não possuir mais de uma infração gravíssima. Isso é verdade, nós vimos isso lá no curso. Que seja aprovado no exame de direção da respectiva categoria. Claro, ele quer categoria E, ele vai ter que fazer o exame numa carreta. Exame de direção. Isso é verdade. Qual que é a única falsa, que é a incorreta que a questão está pedindo? Letra A. Vamos ver o que o sistema traz para nós? Letra A. Está aí a resposta. Gente, só fazendo o esqueminha que está aqui do lado, você já descobriria que essa letra A estava errada. Não é mesmo? Bora para frente. Constitui mudança de característica num veículo. Mudança de característica é quando você muda a cor, muda o combustível, altera a suspensão do veículo, não é? Precisou de rebaixar o veículo, tem que ir lá avisar a autoridade de trânsito, ele tem que autorizar. Depois de feita a alteração, tem que fazer uma vistoria no Inmetro, para o Inmetro dizer se aquela alteração na suspensão não vai comprometer a segurança do veículo, tem tudo isso. São alterações de características originais, aquelas que vieram de fábrica junto com o veículo. Pneu liso é alteração de característica? Não. Isso é desleixo. É desleixo. Pneu ficou liso, você não trocou, isso não é alteração de característica não, tá? Isso aí é mau estado de conservação. Isso é infração de trânsito, tá? Infração grave, anota isso aí, infração grave. Vai dar 5 pontos no prontuário do proprietário do veículo, porque isso aí é uma infração relacionada ao veículo, então não é nem do condutor, é o proprietário quem responde. Beleza? Isso aqui não é, já vou até eliminar, não é mudança de característica. Descarga livre é quando o camarada vai lá e abre o escapamento da motocicleta ou até do carro. Isso também não é alteração de característica. Até porque isso nem seria autorizado pela autoridade estrangeira. Ele não vai autorizar você arrancar o miolo da descarga e ficar fazendo barulho na cabeça dos outros, né, gente? Isso também é infração de trânsito, tá? É infração, não pode, vai dar problema. Instalação de rádio. Ó, eu quero instalar um rádio no meu carro. Aqui ainda fala toca-fitas. Gente, para essa geração nova vai logo perceber que essa questão aqui é bem antiga no Detran, né? Quanto tempo que não existe mais toca-fitas. Hoje em dia tudo é o celular, né? O smartphone que comunica com o multimídia do carro. Não existe mais toca-fita. Quem tem fita em casa? As fitazinha cassete que ficava rodando. Quem tem aí? Levanta a mão aí. Ninguém mais, né? Coisa horrorosa, já era. Instalar, mas ainda que existe, e você queira instalar, porque existem esses equipamentos antigos ainda, né? Se você quiser instalar e tiver como, isso não é alteração de característica original, não. Tá? Isso é um opcional, você pode colocar no seu carro ou não. Aí você pode colocar toca-fita, pode colocar aqueles display, né, de DVD, ou então nem DVD também não existe mais, eu estou ficando velho. Hein? DVD também já era, agora é só mesmo via Bluetooth ali, via conexão com o seu smartphone. Isso aqui não é alteração de característica, não. Rebaixamento de suspensão. Isso é alteração de característica.
Mudança na cor, isso também é alteração de característica. Letra D é a resposta. Fechou aí, D de doido. Bora para mais um. Renavan, Registro Nacional de Veículos Automotores. Renavan é o quê? Registro Nacional de Veículos Motorizados? Não. Registro Nacional de Veículos Automotores? Essa é a resposta. Registro Nacional de Veículos Automotivos e Motorizados? Aqui é bem similar, tá vendo? São alternativas bem parecidas ao Detran querem te pegar. Nessa não. Registro Nacional de Condutores Motorizados? Não. A resposta, esse Renavan aqui é pura decoreba mesmo. Inclusive é bom você lembrar, né? O Renavan é o que está na letra B, que é o Registro Nacional de Veículos Automotores. E tem um outro registro também, que é o RENACH. Eu até falei dele agora há pouco com vocês, que é o Registro Nacional de Carteiras de Habilitação. Tanto o Renavan quanto o RENACH, por serem registros nacionais, o órgão que é responsável por esse registro só pode ser um órgão nacional. Nesse caso é a Secretaria Nacional de Trânsito. Bora para frente. Aí, confirmou aí a resposta. Vamos para 13. São equipamentos obrigatórios nos veículos. Para-choque, precisa ter. Moto, por exemplo, não precisa, mas outros veículos precisam. Automóvel precisa, né? Pneus, claro. Buzina, sim. Farol, sim. Isso aqui é equipamento obrigatório. Roda de liga leve. Precisa de roda, eu sei que precisa. Agora não precisa ser de liga leve, não. Pode ser roda de ferro mesmo, roda comum. Pneus, sim, mas não precisa ser pneu radial, não. Tá? Pneu, só pneu. Então, isso aqui estou inventando. CRLV e DUT, e são documentos. Ó, o L de licenciamento é aquele anual, né? Nós já aprendemos isso. E esse DUT é o que o pessoal conhecia antigamente como documento único de trânsito. Isso nem existe na legislação de trânsito. Isso aqui é uma forma popularizada que eles deram para o CRLV. Tá? Mas isso aqui, caindo na sua prova, você desconsidere. Né? Porque isso aqui não é um documento oficialmente reconhecido na legislação de trânsito. O pessoal que chamava de DUT ficou DUT. O correto seria chamar de CRLV. Só que aqui não está falando de documento, aqui está falando de equipamentos. Então a letra C aqui não tem nada a ver. Cinto de segurança, precisa. Airbag, sim, é obrigatório. Agora, Bluetooth, o que é Bluetooth? É aquele sistema de conexão via Bluetooth do veículo, né? Não é obrigatório ter Bluetooth, não. Se o carro não tiver, problema nenhum. Isso aqui está fora. A resposta da 13 é a letra A. Para-choque precisa, pneu precisa, buzina precisa, farol precisa. Resposta certa aí para nós. 14. O extintor de incêndio é um equipamento obrigatório? Aí alguém já pode... para aí. Como assim obrigatório? Eu fiquei sabendo que agora o extintor não é mais obrigatório. Gente, ele não é obrigatório para veículos de pequeno porte. Automóvel, caminhonete... Né? Agora, para veículos de grande porte, ele continua sendo obrigatório. Vamos ver? Então, ele é obrigatório para os veículos automotores, sim, exceto motocicletas. Realmente, as motocicletas não precisam. Mas quando eu falo que automotores, aqui eu incluo automóveis, caminhonetes, e nesse caso, não. Né? Então, eu fiquei meio... Vou colocar aqui um xizinho aqui, que eu fiquei meio, não iria nessa letra A, não. Somente por ocasião do licenciamento do veículo. Vamos dizer que só quando for licenciar o veículo, quando você for tirar o CRLV, que você tem que apresentar o extintor lá? Não, claro que não, né, gente? E ainda tem uma bitela de uma casca de banana aqui, 90% de chance dessa alternativa ser errada. O caminhão trator, o que é o caminhão trator? É o cavalinho da carreta. Já falei isso outras vezes. O micro-ônibus, que parece ser um veículo pequeno por causa do micro, mas na verdade não é. O micro-ônibus transporta bastante gente, né? Até 20 pessoas. Veículos destinados ao transporte de produtos inflamáveis, que é produto perigoso. E também aquele de coletivo de passageiro, que são os ônibus. Todos esses são obrigados a ter extintor de incêndio, tá? Que são veículos de grande porte. Então essa aqui com certeza vai ser a resposta. Apenas veículos novos. Olha a casca de banana aqui. Olha a casca de banana, 90% de chance dessa aqui ser falsa. Já eliminei ela, aquela primeira eu já tinha ficado com o pé atrás, fui na letra C, sem medo de ser feliz. Tá aí, resposta confirmada para nós. Vamos ver mais um aqui, a gente chega na metade da prova, depois a gente pausa, na próxima aula a gente volta aí falando das outras 15 para fechar essa prova. Para o licenciamento de um veículo, lembrando que licenciamento é o CRLV,
LLV, aquele anual, não é anual. Licenciamento é o documento que tem o L, é aquele que a gente emite anualmente para o veículo poder circular. Para licenciar um veículo em outro estado, porque quem emite o licenciamento é o Detran do estado onde a gente está, né? Eu fui escrever Detran, escrevi Deran, Detran, assim. Para licenciar em outro estado, o que eu preciso fazer, hein? Obrigatoriamente alterar os caracteres de suas placas. Se o veículo já estiver com placa nova, aquele novo padrão Mercosul, não precisa trocar. Aliás, os caracteres das placas não trocam nunca, tá, gente? A placa do veículo, ela segue ele até a morte dele. Essa placa nunca mais pode ser usada em outro veículo, não. Então, isso aqui está fora, não tem como, não. Pedir autorização ao Conselho Nacional de Trânsito, coitado do Conselho. Lembra que os conselhos são os órgãos normativos? Normativos. Órgão normativo, gente, não vai autorizar nada, não. Ele só cria normas. Só cria normas. Dar ciência, ou seja, avisar ao Departamento de Trânsito do estado de origem. Origem é onde ele está. Destino é para onde ele vai. Quem é o Departamento de Trânsito? É o Detran. Tem que avisar, então, tem que dar ciência, avisar ao Detran de origem, que é de onde o carro está saindo, que você está transferindo ele para outro estado? Sim, gente, tem que avisar. Se o meu carro é licenciado em Minas e eu quero licenciar ele no Espírito Santo agora, beleza, vou chegar lá no Detran do Espírito Santo e vou falar, eu moro aqui agora, eu quero registrar esse veículo aqui e licenciar ele aqui em Espírito Santo. O Detran do Espírito Santo vai falar, beleza, cadê a documentação comprovando que você mora aqui? Está aqui, tudo certinho. Vamos sim licenciar o seu veículo aqui no Espírito Santo. Só que a gente precisa avisar o Detran lá de Minas, o Detran de origem. Tem que avisar, tem que dar ciência. Ok, tá certinho. Por último, pedir autorização ao conselho. É a mesma coisa que está aqui em cima, né? Conselho, meu amigo, é órgão normativo. Ele não vai dar autorização de nada, ele só normatiza, cria normas. Então, risco isso aqui fora. Resposta C a dessa questão. E aí, tá gostando? Tá anotando os macetes? Tá pegando? Tá difícil? Tá rápido demais? Tá muito acelerado? Volta o vídeo, cara, assiste de novo. A primeira vez a gente costuma um pouquinho para cair a ficha ali, mas assistindo umas 2, 3 vezes, fica de boa, você memoriza e arrebenta na sua prova. Se liguei, já volto com a próxima aula, falando ainda da questão 16 até a 30.